Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O governo federal vem alertando para o alto risco de queimadas e incêndios florestais neste período do ano, devido a uma estiagem prolongada provocada pelo El Niño nos últimos 2 anos. Muitas áreas ficaram mais suscetíveis aos incêndios, que causam prejuízos à fauna e à flora brasileira, além de danos à saúde do homem. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Na verdade, 90% ou a quase totalidade dos incêndios são gerados por ação humana. O produtor, muitas vezes, quer fazer uma pequena queimada no fundo do quintal da sua propriedade e acaba causando um incêndio gigantesco. Em outros casos, em áreas de conflitos, os incêndios são dolosos e visam realmente a criar problemas muito mais graves do que nós imaginamos. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2016 houve um aumento de 65%, quase dobraram os focos de queimadas e incêndios florestais em relação ao mesmo período do ano passado. Até agosto, foram registrados mais de 53 mil focos de incêndios. O Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, está fiscalizando as queimadas ilegais e orientando os produtores quanto às melhores práticas para utilizar a sua terra. Outra notícia preocupante que voltou a ocupar as manchetes e que está associada às queimadas é que a taxa anual de desmatamento da Amazônia voltou a crescer. Em comparação aos números de 2014, houve um aumento de 24% no desmatamento da floresta. Os dados foram divulgados recentemente pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando que foram derrubados 6.207 km² da mata entre agosto de 2014 e julho de 2015. É a maior taxa desde 2011, quando foi registrada a destruição de 6.418 km². O desmatamento documentado, só a parte documentada, é equivalente a 4 parques Ibirapuera na capital de São Paulo. A situação econômica do país é um dos fatores que contribuem para o desmatamento aumentar. Fragilidades políticas e econômicas dificultam a fiscalização e intensificam os quadros de desmatamento ilegal. As terras privadas foram as mais desmatadas em 2015. Logo em seguida às áreas privadas, temos 2 áreas que geram preocupação: glebas públicas e os assentamentos. Segundo o Código Florestal, uma propriedade da Amazônia deve ter 80% de mata nativa preservada. Quando se trata de Mata Atlântica, há pelo menos um ponto em comum entre pesquisadores, ambientalistas e economistas, que é a preservação dos benefícios ambientais. Por tudo isso, nós não podemos analisar uma floresta apenas do ponto de vista financeiro. Isso é um grande equívoco. Ela tem que ser analisada pelos alimentos que fornece, pela matéria-prima que fornece, até pelos remédios que já está fornecendo. Enfim, a sua biodiversidade precisa ser considerada, além do fato dela regular o clima. Um grande empreendimento que, para sair do papel, precise derrubar áreas florestais ou remover populações indígenas, costuma ser visto como mais rentável para a economia do país do que a cobertura vegetal. Para diminuir a controvérsia e transformar em cifras alguns serviços prestados pela floresta, pesquisadores do World Research Institute apresentaram novos estudos baseados em cálculos econômicos mais complexos.
Neste estudo foram analisadas terras indígenas no Brasil, na Colômbia e na Bolívia, e os números obtidos impressionaram os próprios pesquisadores. Só no Brasil, florestas em terras indígenas podem render em serviços prestados o equivalente a $1 trilhão nos próximos 20 anos, cerca de 3,2 trilhões, o que equivale a quase metade do PIB do país em 2015. Para a Bolívia, o valor é de $119 bilhões e para a Colômbia, de $277 bilhões. Esse dinheiro não entra na contabilidade oficial, mas deve ser considerado de outra forma, porque são benefícios ecossistêmicos que as pessoas usufruem, retirando na natureza e dessa forma proporcionando-lhes uma vida melhor. Estes serviços ecossistêmicos são produção e conservação da água, retenção de nutrientes no solo, regulação da temperatura e das chuvas, polinização, incentivo à recreação e turismo. Se a floresta cobrasse pela água que ajuda a produzir e serve ao consumo humano, por exemplo, o valor médio seria de $287, cerca de R$920 por hectare por ano. Em várias partes do mundo, esse pagamento acontece, mas quem recebe são os proprietários da terra que mantém a mata. Trata-se de um sistema conhecido como pagamento por serviços ambientais, que compensa financeiramente quem preserva. Dados da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, indicam que há 553 áreas indígenas ocupadas, das quais apenas 13 já foram homologadas. Elas equivalem a uma extensão de 13% do território brasileiro. E os estudos mostram que é muito barato proteger essas terras. Portanto, nós deveríamos tê-las como prioridade. Somente em relação às emissões de CO2, gás que contribui para o aquecimento global, preservar florestas nestas áreas evita que 32 megatoneladas de CO2 sejam despejadas à atmosfera por ano. Isto equivale àquilo que é produzido por 6 milhões de carros. Embora a lei garanta aos indígenas o uso exclusivo das terras demarcadas, o desmatamento ilegal nessas áreas, neste ano, já é quase 3 vezes maior do que o registrado em 2015. Estes dados, que mostram que houve um aumento do desmatamento nas áreas homologadas pelos indígenas, foi feito a partir de pesquisas pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e em análise da própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Entre janeiro e começo de outubro, foram destruídos 188 quilômetros quadrados em terras indígenas, o que corresponde a quase 19 mil campos de futebol. Segundo informações da própria FUNAI, os fatores que impulsionaram esse desmatamento vêm de fora das áreas: grilagem, exploração de madeira ilegal e agropecuária. Esses números mostram que em toda a América Latina as áreas indígenas estão sob risco. Uma saída para esta situação seria que os fundos de financiamento internacionais reconhecessem a importância dessas terras na mitigação das mudanças climáticas. Assim, a verba poderia ir não somente para os governos, como hoje ocorre, mas também, pelo menos em parte, diretamente para as populações indígenas, como pagamento, ainda que parcial, por serviços ambientalmente prestados. Não percam no próximo bloco a entrevista com o professor Carlos Nobre sobre a importância da Amazônia no controle do clima mundial. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que, em comparação com os demais biomas brasileiros, a Amazônia é o que detém o maior número de áreas de proteção integral? No total, são 26. O bioma também possui
o maior percentual de florestas oficialmente protegidas. São 3,2% da área total da Amazônia, mas apenas 0,38% da área dos parques e reservas hoje existentes na Amazônia está protegida de fato, pois grande parte desses locais se encontra muito próximo às cidades. Olho vivo, consumidor. Ao comprar produtos feitos de madeira, observe se ele possui o selo FSC. A certificação florestal garante que a madeira utilizada neste produto é oriunda de um processo produtivo manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, e no cumprimento de todas as leis vigentes. Não financie o desmatamento. O futuro das gerações depende de nós. O Viver Sustentável está de volta e vamos assistir agora a entrevista com o professor Carlos Nobre sobre a importância da Amazônia no controle do clima mundial. A floresta amazônica é a maior área de vegetação tropical do mundo. Possui a mais complexa biodiversidade do planeta, ou seja, lá se concentra a maior diversidade de espécies de animais e vegetais de toda a Terra. Toda a vegetação existente na floresta amazônica possui uma fundamental função para a atmosfera, a de armazenar o CO2, maior responsável pelo aquecimento da temperatura média do planeta. A floresta é um reservatório de manter o carbono preso na biomassa e não na atmosfera. Se nós desmatarmos as florestas tropicais, nós vamos aumentar o aquecimento global. As florestas tropicais também são responsáveis por regular o clima na Terra. Sabemos que com o desmatamento, a Terra corre o risco de ficar mais árida, muito mais seca. Carlos Nobre explica como isso acontece. Inúmeros estudos que têm sido feitos mostram que a floresta ajuda a reciclar o vapor d'água. Quer dizer, as raízes profundas puxam o vapor, a água que está no solo, transpiram, as folhas transpiram e esse vapor acaba subindo, condensando e caindo de novo, e essa reciclagem ela é muito eficiente. Quando nós tiramos a floresta, a água da chuva cai e mais rapidamente chega nos rios, nos córregos, nos igarapés e vai embora. Então ela sai do sistema e um dia na Amazônia vai chegar no Oceano Atlântico pela foz do rio Amazonas. Então a floresta, o sistema solo, raízes, floresta, folhas e a circulação atmosférica em cima da floresta faz com que o vapor, a água fique circulando muito mais vezes, chove mais. Segundo Carlos Nobre, entre os últimos 4 e 5 anos, o desmatamento tem diminuído sensivelmente na Amazônia. O menor número registrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 98 foi de 7.300 km² entre 2008 e 2009. Uma queda significativa superior a 60%. Mas apesar desta redução no desmatamento, algumas práticas como a biopirataria de material genético, de madeira, de animais e derrubada da floresta para a agropecuária ainda têm causado danos ao nosso bioma. Floresta tropical é um sinônimo de recursos naturais abundantes. Água, sol, biodiversidade, ventos. Então, nenhum país tropical ainda aprendeu a explorar economicamente, racionalmente, esta riqueza. A visão sempre tradicional foi a floresta é um impedimento ao desenvolvimento agrícola. Hoje, com a ciência moderna, temos diversas ferramentas para explorar economicamente a floresta de forma sustentável. A Amazônia, uma região de abundantes recursos naturais, deve ser vista como uma alavanca de desenvolvimento para o país. É este o desafio que se coloca. Se o Brasil inventar um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia, o Brasil conseguirá atingir o status de país desenvolvido. Preservar a Amazônia é investir em desenvolvimento para o país. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário,
pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental e tendo produtos certificados que deem a todos aqueles que estiverem comprando produtos brasileiros a certeza de que na produção dos mesmos não houve a devastação dos recursos naturais. Não percam no próximo bloco a entrevista que nossa consultora ambiental Nancy Tami fez com o professor Dr. Reinaldo Luiz Vitória sobre o regime de chuvas e a Amazônia. O Viver Sustentável pergunta: qual é a maior floresta urbana do mundo? Letra A, Serra da Cantareira, localizado na cidade de São Paulo. Letra B, Parque do Ibirapuera, também na capital paulista. Letra C, Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou letra D, Serra da Bocaina, que fica entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a maior floresta urbana do mundo. A resposta correta é letra A, Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. O local possui 8.000 hectares de área, o que significa aproximadamente 8.000 campos de futebol de mata preservada. O Viver Sustentável está de volta e vamos assistir agora a entrevista que nossa consultora ambiental Nancy Tami fez com o professor doutor Reinaldo Luiz Vitória sobre o regime de chuvas e a Amazônia. Hoje estamos aqui no SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, com o privilégio de conversar com o professor Reinaldo Luiz Vitória, que é engenheiro agrônomo, com vasto conhecimento em ecologia, principalmente em ecologia de ecossistemas. Professor, é um prazer enorme, uma satisfação em tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável. Muito obrigado, Nancy. Eu gostaria de dizer que o prazer é meu, o privilégio é meu. E eu gostaria muito de agradecer a produção do programa por ter lembrado do meu nome. Será um prazer conversar com vocês. Falando um pouco em hidrologia, com essa experiência vasta que o senhor tem na região amazônica, né? O regime de chuvas é influenciado pela floresta amazônica em todo o Brasil? Bom, muito se fala, por exemplo, de que se desmatar a Amazônia, o Sudeste pode virar um deserto. Olha, eu não acredito nisso. É uma diferença enorme entre falar a umidade no ar aumenta e chuva. Você pode ter um monte de umidade no ar, mas não chover. Você precisa ter as condições certas da atmosfera para chover. Que tem umidade, que passa pela Amazônia e vem embora para o Sudeste, tem, e tem bastante. Numa determinada época do ano, existem o que os meteorologistas chamam de jatos de baixo nível, que não é nada mais, nada menos do que umidade passando em cima da Amazônia, bate nos Andes e desce em uma camada da atmosfera mais baixa. E isso vai chover muito no norte da Argentina, e às vezes nós enxergamos, com os isótopos, nós enxergamos influência dessa massa de ar até nas Ilhas Malvinas. Se houver uma quebra desse ciclo, seguramente vai afetar a Argentina, o sul do Brasil, o Uruguai. Isso é certeza. Os rios voadores não são nada mais, nada menos do que esses jatos de baixo nível. Quer dizer, é um rio de água que está na atmosfera e que está vindo. É um rio que está lá em cima. Ele tá voando mesmo. Onde ele vai deixar a chuva? Com certeza nós sabemos que a chuva do norte da Argentina, por exemplo, é muito influenciada. E do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Uruguai, e chega até, como eu falei, até as Ilhas Malvinas. Quer dizer, isso que é o rio voador. O rio está lá em cima na atmosfera e passando. Professor, e o que seria a expedição Rios Voadores? Essa expedição, a gente montou essa expedição junto com o Gerard para se tentar entender e realmente quantificar
a quantidade de vapor de água que passa pela Amazônia e vem para o sul. Porque também aí existe uma certa confusão de se falar que a Amazônia gera umidade. A Amazônia não gera umidade, não é uma geradora de umidade, ela é uma processadora de umidade. A umidade é gerada no oceano. Você tem a evaporação do oceano, ele entra, que os ventos lá na Amazônia são sempre, a maior parte do tempo, está de leste para oeste, e como a bacia amazônica, se a gente for olhar, é uma ferradura, tá? O vento não tem para onde ir. Então ele pega a calha do rio e vai embora, e vai carregando umidade. E à medida que ele vai carregando, chove e a árvore joga para cima outra vez. Então isso que a gente chama de processamento da umidade. Então quando ele processa essa umidade, muda na molécula da água a composição isotópica, que é o que nós fazemos aqui, determinar a composição isotópica. Então a gente fez essa expedição seguindo uma massa de ar. Os meteorologistas do INPE diziam a quem estava no avião: olha, tem uma massa de ar entrando em Belém hoje. Ele subia no avião e começava a fazer coleta de vapor de água a diversas alturas. E nós fazíamos a medida da concentração isotópica aqui no Sena. Então, isso nos dá um sinal muito forte de como a umidade está passando pela Amazônia, como ela vai se transformando. E nós tivemos resultados muito interessantes das águas. A gente segue perfeitamente o fluxo de umidade de Belém até bater nos Andes. São marcadores. Os marcadores. Quando bate nos Andes e vai fazer a volta para entrar no centro-oeste brasileiro, ou descer para a Argentina, aí a gente começa a ter uma confusão de massas de ar. E nós estamos trabalhando nisso ainda, mas o Pantanal tem uma influência muito grande. Então, mas é isso que nós estamos tentando fazer. É pegar a assinatura isotópica de uma água que saiu do Oceano Atlântico e saber para onde ela vai. E qual é a influência da Amazônia. Porque a Amazônia, no fundo, as árvores, elas são bombas de água. Ela puxa a água do solo e joga para cima. Esse é o famoso resultado também do professor Salati, quando ele mostrou que realmente no centro da Amazônia, 50% da chuva é água reciclada no local. Então você imagine a quantidade de vapor que tem ali. E esse vapor realmente está vindo. O vapor sai, entra no rio voador e desce. Para outras regiões. Para outras regiões. Nós chegamos à conclusão que temos realmente que aproveitar conhecimento de pesquisadores, de cientistas como o senhor, e agradeço imensamente a disponibilidade, o prazer que nos deu de estar conosco aqui no programa. Eu é que agradeço, realmente foi um privilégio. Muito obrigado. Esperamos tê-lo novamente aqui. Obrigada, professor. Muito obrigado. A seguir, o médico Dr. Sérgio Weissmann aborda temas ligados à saúde e meio ambiente. Olá, eu sou Sérgio Weissmann, médico, clínico e me dedico intensamente à medicina preventiva. É importante para mim passar conceitos a vocês e nós discutirmos situações de interferência da toxicidade do nosso ambiente na nossa saúde e o que fazer para prevenir isso também. Hoje o nosso tema vai girar em torno de poluição ambiental e a sua interferência no crescimento dos casos de câncer infantil. Você sabe muito bem que o nosso planeta está cada dia mais tóxico em todos os sentidos. Nós estamos respirando mal, nós estamos comendo mal, nós estamos bebendo mal e a interferência de uma quantidade imensa de elementos poluentes penetram no nosso organismo e nós temos consequências muito sérias, muitas das vezes. As crianças são vítimas disso com muito mais frequência do que nós imaginamos. Estatísticas em grandes serviços que estudam o comportamento das crianças frente à poluição ambiental demonstram uma grande incidência, cada vez maior, de vários tipos de câncer que acometem esses indivíduos.
Então, nós temos que entender que cabe a nós, cidadãos do mundo, nos protegermos um pouco mais e protegermos nossas crianças da influência de elementos poluentes que estão em volta da gente. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade do Rio de Janeiro. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 170. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 1.400. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.